Fala rapaziada, aqui é Caio Freitas, analista de desempenho profissional formado pela CBF Academy e com passagens recentes pelo São Bento de Sorocaba, São Paulo e pela Portuguesa do Rio de Janeiro. Hoje eu queria trazer para vocês um tema muito legal que é a saída lavoupiana. Então vamos lá que tá bem legal o conteúdo e eu vou estar explicando para vocês aqui primeiro o que é a saída lavoupiana. Então eu tirei de um artigo aqui que eu estava estudando e vou ler para vocês para ficar mais clara essa primeira compreensão. Mas como um tipo de saída que acontecia no México passou a ser conhecida mundialmente? A resposta passa pelo Guardiola e a Copa do Mundo de 2006. Quando o Guardiola se aposentou em 2006, ele passou a ter tempo para ver e estudar o que acontecia em diferentes países. Ele mesmo afirmou em seu livro de que o seu modelo de jogo é baseado naqueles aspectos táticos que o mais agrada. E um desses aspectos, durante toda a sua passagem no Barcelona como treinador, foi a saída lavoupiana. Em um desses estudos durante a Copa do Mundo de 2006, Pep Guardiola viu o jogo entre México e Argentina e ficou admirado com a maneira que o México saía facilmente do seu campo defensivo com a bola pelo chão. Fixa nisso, com a bola pelo chão. Aquele México era comandado por Ricardo Lavolpe. Depois de 2 anos da Copa do Mundo 2006, Guardiola assumiu o elenco principal do Barcelona. Em 5 anos, ele, seu elenco e seu modelo de jogo mostraram ao mundo diferentes aspectos táticos de futebol, entre eles a saída lavoupiana. Diante do sucesso daquele Barcelona, a saída lavoupiana ficou conhecida mundialmente e passou a ser reproduzida. A saída lavoupiana foi criada com o intuito de facilitar a saída de jogo pelo chão e de gerar superioridade numérica atrás dos atacantes adversários. Como muitos times naquela época usavam 2 atacantes, a saída que Ricardo Lavolpe encontrou foi recuar um dos seus jogadores e então aliar-se aos 2 que estavam sendo pressionados pelos atacantes adversários, no caso os 2 zagueiros, um entrando entre eles. Como totalizando o número de jogadores do time que estava com a bola, dava 3. A saída lavoupiana é também conhecida como a saída de 3. Aí eu trouxe essa imagem aqui para exemplificar os 2 zagueiros, Abidal e Piqué, Busquets entre os 2. E Iniesta e Xavi fica com essas costas deles 2 para poder explorar. E os laterais dando amplitude. Podemos perceber o Maxwell lá em cima e o outro aqui embaixo, que acredito que seja o Daniel Alves. Esse time aqui agora pode usar como exemplo qualquer plataforma de jogo para fazer a saída de 3, a saída lavoupiana, mas eu peguei aqui o 1-4-4-2 como exemplo. E podemos ter aqui agora o zagueiro com a bola no pé, com a bola dominada, certo? No seu campo defensivo, o que precisa acontecer para conseguir chegar à frente e levar perigo ao adversário? Saída com qualidade, seja pelo corredor central, ou pelos corredores laterais, pelo meio espaço. Mas também temos que lembrar que temos outro time do outro lado. Temos o adversário do outro lado marcando. E o adversário eu marquei aqui como exemplo também, num 4-4-2. E aqui a gente tem uma igualdade numérica, ou seja, os nossos 2 zagueiros do time azul têm igualdade numérica com os 2 atacantes do time adversário, certo? Isso é ruim porque o zagueiro pode ficar em dúvida, confuso, se não tiver uma saída tão boa com os pés, o que ele vai fazer? Vai fazer ligação direta, vai dar o famoso chutão, que não é vistoso, não é legal para um time que quer propor jogo. Então o que a saída lavoupiana consiste? Os 2 zagueiros vão abrir e o volante entrar no meio dos 2 zagueiros, como está a seta indicando aqui. Por que vai acontecer? A gente vai ter uma superioridade numérica nesse setor. Você pode perceber que os 2 atacantes não estão mais com 2 zagueiros. Agora nós temos 3 atletas ali para 2. Os laterais abertos na amplitude, os beirados ou podem avançar ou podem entrar, usei como exemplo eles entrando para o interior do bloco. Os laterais bem abertos, pisando quase na linha lateral para dar amplitude, os beirados novamente por dentro. E aqui nós temos o que? Uma superioridade numérica no setor de construção. Naquele primeiro terço do campo ali nós temos como se fosse um rondo de 3-2. E aí os laterais abertos para quê? Para poder pesar essa linha do meio, que está com 4, uma linha de 4, certo? Para poder abrir essa linha do meio. E a gente também pesa ela com uma situação também de superioridade numérica. A gente tem superioridade numérica no primeiro terço, no segundo terço, 3-2 e 5-4. E aí, esse homem, que no caso é o volante, pode ser também um zagueiro com lateral aberto, enfim. Aqui eu usei como exemplo o volante, o primeiro volante entrando entre os 2 zagueiros. Por quê? Ele fica com essa linha de passe aberta para o segundo volante ou para o atleta que esteja ali.
E esse atleta pode explorar esse setor marcado aqui, que é entre essa linha aqui, né? Entre as costas dos dois primeiros aqui e as costas à frente da linha de meio campo. Só que a gente também precisa ter um atleta ali que tenha mobilidade, que dê linha de passe, que consiga se mover a depender dos movimentos que fizerem os atacantes. Por quê? Não adianta ele ficar aqui e se o atacante fechar aqui, ele ficar parado aqui. Ou seja, ele precisa dar linha de passe, certo? E também uma dinâmica que a gente pode utilizar nessa saída lavoupiana é a dinâmica do terceiro homem. Porque às vezes fica muito perigoso esse homem que está no meio receber essa bola de costas. Se ele não tiver com o corpo perfilado, fica muito perigoso porque ele já pode receber essa pressão nas costas e se perder a bola ali é um espaço vital do jogo. Então a gente também pode utilizar a dinâmica do terceiro homem, certo? E aí ele vai ficar de frente para o jogo. E aqui você pode me questionar, beleza, Caio, mas e se o adversário não tiver no 4-4-2? Se o adversário igualar lá, fizer um 4-3-3 e ficar uma situação de 3-3, o que pode ser feito? Por isso que atualmente os goleiros jogam tanto. Por quê? Esse homem entre os dois zagueiros pode ser o goleiro também. Porque o primeiro volante volta para sua posição de origem. Esse atleta aqui, que pode ser o camisa 10, pode ser... Não importa, depende do modelo de jogo. Pode vir para cá e a gente vai ter dois jogadores aqui nesse espaço do entre linhas. Por quê? Se a gente tem três atletas marcando aqui, fazendo 3-3, a gente precisa ter dois jogadores aqui. Porque a gente vai ter passe por aqui e a gente pode fazer também a dinâmica de terceiro homem. Então, o goleiro entra, a gente coloca o goleiro no jogo, né? Que falar, colocar o goleiro no jogo, o goleiro faz esse homem e a gente tem dois aqui. Então a gente consegue pesar e fazer também uma situação, como se fosse um rondo de 5-3 e ter também uma superioridade numérica nesse setor. E aí, isso pode ser de diversas formas, pode ser os dois volantes aqui, pode ser os dois laterais e o primeiro volante ficar aqui, o segundo volante entrar no espaço entre linhas. Isso vai depender, tem infinitas possibilidades, vai depender do que pensa o treinador, do que pensa a comissão técnica, beleza? Então, a saída lavoupiana se consiste nesses aspectos, espero que tenha ficado claro, que tenha gostado. Valeu, tamo junto, curte, compartilha e valeu!